Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e hoje chegou a vez do requisitante. O nosso tema de hoje é: qual é o papel do requisitante na licitação? E hoje, para falar desse tema extremamente essencial e até um pouco polêmico, nós trouxemos o servidor público Rodrigo Ribeiro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Bem-vindo ao Pode Listar, Rodrigo. Eu tenho o prazer de trabalhar com o Rodrigo, ele trabalha comigo lá no órgão que eu trabalho. E vamos ao currículo do Rodrigo, a gente sempre traz uma cola, porque a gente não decora o currículo de ninguém. Rodrigo não é da área de licitações e contratos, ao contrário do que vocês estão acostumados a ver aqui no Pode Listar. Rodrigo é dentista. Não é porque o meu marido é dentista que eu trouxe o dentista aqui. Rodrigo é graduado em odontologia pelo FRJ, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, mestre em ciência de materiais pelo IME, tem um MBA em gestão de saúde pela USP, pós em gestão executiva pública em saúde, é funcionário público federal desde 2009 no importante Instituto do Rio de Janeiro e tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde ele atua como diretor da Diretoria de Suprimentos em Saúde Bucal. Então o Rodrigo está dos dois lados da força. Rodrigo é requisitante e é chefe de licitação. Complicou, hein, Rodrigo, pra você? Por falar nisso, já que tem dois lados, qual é o lado negro? É do requisitante ou da equipe de contratação? Não, qual é? De compras? A gente tenta fazer essa amizade aqui, uma interface. Entendi. Na verdade, eu acho que isso muda um pouquinho dependendo do momento. Vai para um lado e vai para o outro. Tem hora que a gente se ama, tem hora que a gente se odeia e brinca de lugar. E a ideia do Pode Listar é justamente fazer esse diálogo, né? É unir as partes para que cada um conheça a dor, entenda como passar a bola redondinha para que o processo flua. Nós não somos inimigos, não adianta a gente ficar numa briga aqui no cabo de guerra, porque senão o resultado bom não vem. Então a nossa ideia é justamente unir as forças para que a gente consiga chegar no resultado. E antes da gente entrar nas perguntas, a gente vai pedir para quem ainda não se inscreveu no canal. Para quem ainda não se inscreveu, se inscrever no canal do Pode Listar aqui no YouTube e seguir nas redes sociais também no @pod.listar. É isso, vai certo? Provavelmente sim, senão a edição vai colocar o endereço certinho para vocês. Começamos com o pé direito, lembramos de pedir seguidores, então tudo vai dar certo hoje. Vamos começar esse bate-papo um pouco tímida, né? De sorrir aqui na frente do doutor Rodrigo. Dei uma escovadinha dos dentes antes de começar aqui. Mas eu acho que hoje vai ser um episódio bem gostoso, porque todo mundo que permeia licitações e contratos, e principalmente a gente que está na área de saúde, né, Bárbara no INTO, eu no INCA, a gente percebe a dificuldade do requisitante, que por vezes é muito mais direcionado numa área de assistência, né? Então o foco desse público, a formação desse público passou longe de pensar em direito administrativo, passou longe de passar de direito constitucional, processual e, quiçá, licitação e contratos. Cai no colo esse presente. Cai no colo, né? Um belo dia alguém olha para Rodrigo e fala: Rodrigo, perfil da vaga. E Rodrigo tem que absorver mais ou menos todo esse processo. Isso acontece com todos nós, os preparados e despreparados. E nesse sentido a gente vem, né, trabalhando bastante para tentar subsidiar esse público que é tão importante, porque vocês são o pontapé inicial de todo o processo. Vocês detêm ali o entendimento do que é a necessidade do órgão e precisam transcrever isso para que essa área especializada ali da licitação, de direito, possa ali transcrever a parte legalista. Então, nesse sentido, caminhando para esse entendimento, como que você entende o papel do requisitante nessa etapa aqui de aquisições e contratações? Puxando a sardinha um pouquinho para o lado do requisitante. Ele é dos nossos. O requisitante talvez seja a figura principal em todo o processo administrativo licitatório, porque ele vai definir o objeto. Ele que sabe o problema e sente a dor daquela dificuldade. Por que vai haver o processo licitatório? É para sanar um problema que ele vive no dia a dia. E esse problema no dia a dia, ninguém melhor do que ele para descrever e pensar na melhor solução. Quem é que vai discutir, tem aquela dor ali, como é que eu corrijo isso daqui? Só que ele não tem subsídios para isso. Na área de saúde, então, eu já vivi dos dois lados, o dentista, então, a nossa formação é muito tecnicista. São 4 anos aprendendo só esse pedaço do corpo aqui. Exatamente, a gente tem uma formação muito tecnicista. Então, quando você for, até para você poder administrar o seu próprio consultório, você não aprende isso na faculdade, você busca a informação depois. Imagina você participar de um processo administrativo licitatório. Você não tem formação para isso, é muito difícil. E por não saber
como o processo se dá e como você pode ajudar, isso é um bicho de 7 cabeças. É verdade. A gente não recebe formação. E dificilmente você tem quem está do outro lado chamando para conversar. É o que a Bárbara falou aqui inicialmente. Normalmente você tem uma dicotomia, são equipes funcionando em separado, com a sua expertise, mas ninguém conversa. E quando você não conversa, quem está lá em cima, a parte administrativa, ela não conversa com o pessoal que está lá embaixo para saber quais são as dores e as dificuldades, e que está embaixo só critica quem está em cima. O que eu tenho falado hoje para o pessoal que trabalha na ponta lá no meu órgão, na polícia, é o seguinte: não adianta, se você está com um material que não é adequado, você está com uma dificuldade, não adianta levantar do mocho e reclamar com o seu colega que está na cadeira do lado que ele não vai resolver seu problema. Perfeito. O que você tem que fazer? Existem formulários, coloca no papel, fala com o seu chefe, traz o problema para a gente nem sabe que o problema existe. Se você não sabe que o problema existe, como é que você vai atacar e buscar uma solução? Sim. Você não vai. Mas se você identifica um problema, ninguém melhor do que aquele que está lá embaixo e fala, vamos resolver assim? Esse material, ele teria que ter essas características. Eu não sou especialista naquela área, como é que eu vou saber? Muito menos o administrativo. E isso acontece muito lá, né? Essa discussão, o médico reclamando na hora da cirurgia, dentro do centro cirúrgico, esse material é uma droga, como é que isso entrou aqui? Mas você pediu diferente? Não, eu tenho que pedir. É isso. Não, eu não entendo tecnicamente como que eu tenho que descrever aquele objeto para te atender. Na verdade, quem sente a dor de uma compra mal feita é o requisitante. Porque é ele que vai usar durante um ano, eu sei porque eu já fui requisitante, quem vai usar o produto ruim, que atende meia boca, é o requisitante. Então assim, vai dar trabalho, vai ser chato, eu vou ter que parar a minha rotina para escrever aquilo. Mas você vai garantir que você vai ter um material de qualidade que vai atender a sua necessidade pelos próximos 12 meses. Uma boa definição do objeto, ela define o resultado do processo licitatório. Completamente. Se você entende, antes de você começar tudo, primeiro você tem que entender o mercado. O que o mercado oferece de solução para aquele problema que você apresentou ali? Isso é o ETP que vai dizer. Você vai estudar no ETP quais são as soluções possíveis para aquele problema apresentado. E para a confecção do ETP, você tem que ter uma equipe múltipla e diversa, porque cada um vai ter um olhar diferente. E quando você conversa e você interage, você chega no melhor resultado. Porque o dentista lá, ele vai falar, eu quero esse material, mesmo que eu trabalhe no consultório, esse aqui eu quero. Ótimo. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, como que você consegue aliar, eu sinto isso quando a gente trabalha com médico, com dentista, com o pessoal da saúde, porque o pessoal fala assim, mas no meu consultório eu não compro isso. Então, mas aqui não é o seu consultório. Em que medida você consegue aliar o que você usa no seu consultório também ser um produto de qualidade para você listar? Uma coisa importante que o requisitante tem que entender a lei não diz que você tem que comprar o mais barato. Ela diz que você tem que ter o mais vantajoso para a administração pública. Ou seja, você também não vai comprar o mais caro. Não é o melhor do mercado que te atende, mas qual é o melhor que atende a você e supre as suas necessidades. Esse você pode alcançar. Mas quem é esse no mercado? Aí parte de você entender qual é o mercado. Parte de você desenhar. Exatamente. Então você tem que pegar quem está lá na ponta, quem está sentado, puxar para minha sardinha do dentista, quem está com o bumbum na cadeira lá no mocho atendendo o paciente e sabe o que é bom para ele trabalhar, o que você precisa? Aonde isso está no mercado? Existem vários fornecedores, você vai ter concorrência, qual que te atende? Aí você vai listar quais são as características daquele objeto que você quer comprar. Vai ao mercado, quantos tem? Tem um monte. Ótimo. E o que o ruim tem que não pode ter? É isso aqui. Então vamos definir melhor? Não pode ter essa parte aqui porque o ruim tem isso e não atende o seu problema. Então você vai eliminar. E esse universo odontológico, eu tenho alguma experiência, né? Por que será? Que marido é dentista. E é um universo realmente imenso, né? Assim, se você for falar de resina, cara, tem um monte de resina diferente, de cor, de textura, não sei o quê. Adesivo, mesma coisa. Ácido, mesma coisa. Tudo, assim, até um negocinho de moldar tem um monte de coisas que um fica melhor, um faz mais isso, um é mais preciso, o outro é mais sei lá o quê, é mais rápido, é mais devagar. Então, assim, você tem muitas variáveis dentro desse universo de produtos odontológicos, que eu quero dizer. Então, é muito difícil. O requisitante, muitas vezes, ele não tem noção que ele tem que definir isso. Porque para ele isso está implícito. E aí entra... Está implícito. Ele acha que não, olha só. Só que ele esquece que quem está lá em cima e vai fazer pesquisa de mercado, que tem que ser apoiado pela ponta também.
Você não pode só... Beleza, eu fiz o ATP, ele se transformou no TR, toma pesquisa de mercado, resolve pra mim aí, ótimo. Aí o cara senta, o funcionário administrativo senta lá. Na polícia a gente ainda tem uma facilidade, quem faz essa pesquisa são dentistas. Né? Mas mesmo assim, são de especialidades diferentes. Sim, porque aí você ainda tem você é bucomaxilo, tem o endodontista, tem o da prótese, tem muito técnicos ali, especializados daquele material, que quem tá lá, eu não conheço. O requisitante. O requisitante é que vai saber. E ele pega aquilo ali e fala, tudo bem, mas cara, tem 35 aqui que eu tô pesquisando. Aí entra o problema do CAT-MAT genérico, né? No estado a gente tem o SIGA, o SIGA que não pode ser muito específico, aí ele é genérico, ótimo. Resina fotopolimerizável. Os 35.400 tipos. Meu Deus. Aí você tem que descrever embaixo, como complemento do item, o que você quer, mas tem que colocar o requisitante, não sabe. Está implícito para ele. Ele não tem noção. Para extrapolar, talvez para um universo que as pessoas entendam, a gente pode dar aquele exemplo do papel A4. Sim, que a gente usou no curso. Que a gente usou no curso. Que tem na resina. A resina tem cores, né? Que tem que ser da cor mais ou menos do dente da pessoa, para a pessoa não ficar com o dente branco e a resina amarela, e nem vice-versa. Teve um processo que ficou famoso, que foi de compra de papel A4. Compraram papel A4, o mais barato que comprou. Esqueceram de escrever que tinha que ser branco. Era papel A4. A gramatura estava certa, o papel estava certo, porém chegou rosa. É sobre isso. E aí vamos imprimir durante um ano papel rosa. E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, porque não tem culpa. Na definição do objeto faltava a cor alcalina do papel. Então na resina a gente teria mais ou menos isso. Você só pode escrever tudinho. Esqueceu de dizer qual é a cor. Você vai ter uma cor de resina só para todos os dentes. Eu tô ouvindo o Rodrigo. É mais um pouquinho do que isso. Porque você pode ter a cor que é padrão. Só que você tem resina para posterior, para dente da frente, para dente de trás. Você tem resina que é microhíbrida e você trabalha melhor a cor. Você tem a resina que... Ou seja, infinidade de... mundo. Isso a gente está falando de um item. Tem lista de compra nossa que a gente divide em vários processos. Porque só para atender uma especialidade... tem 200 itens. Olha, eu tenho algumas perguntas além dessas para fazer para Rodrigo, mas eu vou incluir uma agora. Pode chegar. Eu quero saber aonde a gente requisita Rodrigo. Pro INCA. Não. Rodrigo trabalha no INCA. Eu quero fazer um apelo aqui pra alta gestão do INCA, que provavelmente está nos ouvindo agora. Minha chefe me acompanha aqui, gente. Só pra você entender, eu sou da assistência, tá, gente? Eu sou da assistência, eu sou cirurgião, eu trabalho no centro cirúrgico, eu não trabalho na administração do INCA. Eu tenho essa pessoa trabalhando no Querida, desculpa, Brasil. Desculpa. Chora, Brasil. Chefe, você sabe que eu não erro. Rodrigo Ribeiro é o nome da fera. Rodrigo, você falou muitas coisas aqui, interessantíssimas, inclusive coisas que a gente poderia desdobrar em outros podcasts, então já deixo aqui o convite para que você possa retornar e a gente desdobrar mais ainda sobre esses assuntos. Você falou sobre a questão de reclamar ou requisitar no local certo. Toda vez que eu estou dando alguma aula sobre sanção, eu falo muito isso. Eu uso um bonequinho que fala, céus ou terra. Não adianta ser ao céus ou terra no corredor. Porque quem está conversando com você no corredor não vai resolver essa resina aqui não polimeriza. Tá, não, mas você avisou que ela tá com problema? Senão a gente vai controlar ano que vem de novo. Não tem como. Não é mesmo? Você falou sobre a questão da importância de entender o que você está fazendo. Eu falo muito isso. Não é só criar robôs que apertam botões e não sabem o porquê e qual é a consequência de não apertar aquele botão no processo no momento certo ou da forma correta. Por que você aperta o botão? Tem que ter pertencimento. As pessoas têm que entender o porquê que ao não fazer algo de tal forma, o que isso implica? Implica numa cirurgia que vai ser cancelada, é a vida de pessoas, é atendimentos daqueles que às vezes a gente está na ponta, a gente está reclamando e a gente não sabe por quê. Então, essa sensação de pertencimento, esse entendimento do que está fazendo, você trouxe na sua fala. E uma outra questão que eu acho que dá um podcast fácil, gestão por competências, né? A administração pública ainda não entendeu a importância do que é o papel desse requisitante e por que capacitar esse requisitante, escolher bem quem está fazendo. Você trouxe que na polícia, por exemplo, a pesquisa de mercado ela tem um plus porque você tem os próprios dentistas fazendo, ainda que tenha suas dificuldades. Mas você percebe que tem alguém um pouquinho mais técnico do que uma Michele do direito que nada entenderia do que você acabou de falar. Isso acontece muito no INTO, porque a pesquisa de mercado é feita por agentes administrativos que a fazem muito bem, mas não tem expertise de todo aquele material. Um parafuso é um parafuso. Não percebe nem que tá errando. Não, ele não sabe. E
Dentro do sistema, o CAT-MAT é o mesmo. É isso. Ele é genérico. Uma vez que eu tava com um médico lá no INTA, e aí ele me pediu, Bárbara, me pediram para olhar o mapa de preço. Eu falei, sim, o senhor tem que fazer um mapa crítico, você tem que criticar o mapa de preço, é isso mesmo, existe essa etapa. Ele, tipo, revoltado, como se isso fosse um grande absurdo. Eu falei, mas é isso mesmo. Ele, mas aqui, esse parafuso não é de hospital. Eu falei, então, senhor, vamos lá. Eu, por algum acaso, fiz anatomia, sei o que é um hospital. Mas o meu técnico, que está fazendo a pesquisa de preço, ele não sabe o que significa a palavra hospital. Então, ele pode achar que é um parafuso de obra, como pode ser um parafuso para fins de saúde, mas que não é de hospital, é de cervical, é de lombar, e não vai servir para grudar aquela haste na coluninha do seu paciente. Então, ele não consegue, dentro daquele universo de várias palavras que ele mal consegue falar, ele não consegue entender que aquele parafuso ali, que a palavra hospital era o ponto-chave do parafuso. Eu lembro uma vez que eu tava no INCA, ainda, eu já trabalhei no INCA, tava no INCA falando, eu falei, não, tem que ver o processo da galactomanana. Aí eu lembro que todo mundo fez um silêncio, processo do quê? Eu falei, da galactomanana. Aí todo mundo, cara, fala devagar. Eu falei, galactomanana. Acho que eu não sei. Não, e o público nessa hora tá pensando, o que é isso? É um exame de sangue que é feito, gente. E aí falar isso, né? É um exame de análise clínica. Ela quis mostrar. Mas é porque, pra mim, essa era a palavra-chave do que eu queria comprar. Mas que pra outra pessoa podia falar, não, mas essa palavra que a gente pula, vamos ver o resto do descritivo. Sim. Porque ela não é importante, ela é um detalhe. Ou podia achar até que eu tava direcionando pra um fornecedor que tivesse uma coisa ou outra. Você né? percebeu que a sua fala traz novamente a questão da competência? Sim. O médico que conversou com você, ele não sabe o que é um mapa de preços. Não, mas Ele não sabe a importância dele de discutir aquilo ali. E ele pega o mapa de preço, ele vai ver assim, nossa, o CAT-MAT e o descritivo é igual. Mas está custando esse valor? Eu acho que não é isso não. É. E como é que ele vai acessar aquele mapa de preços para chegar no edital ou no TR e saber o que está definido, quais são as características daquele objeto que tem aquele CAT-MAT e está com aquele valor? Pode ser um parafuso de parede, não de hospital. Naquela aula que eu dei lá Exatamente. na ortopedia, eu peguei um exemplo, que era um parafuso de fixação de coluna, que é aquela que eu coloquei, inclusive, na outra aula que a gente deu juntos, que custava R$4, e quando você abre o edital, na verdade é um conector, foi comprado numa loja de materiais elétricos. Meu Deus. Não é um parafuso de coluna. E aí você olha por CAT-MAT, eu tenho de R$4,95 a R$3.500 o mesmo CAT-MAT. Alguma coisa está errada. Então eu tenho que dar para esse requisitante mastigado. R$4,94 é isso. R$1.000 é isso. R$2.500 é isso. Me diz aí, dentro de todos esses que eu te mostrei, o que te atende e o que não é. Porque às vezes o de 30 e 500 também não é o que você quer. E ainda Só que vai pra NASA. E ainda tem uma outra dificuldade. Dependendo do tipo de material, o profissional de saúde não tem acesso à compra. Essa compra é feita ou pela unidade É verdade. hospitalar, pelo almoxarifado, ou indicado eventualmente pelo plano de saúde que ele trabalha. Ele não tem noção exata de quanto custa aquilo. Eu quero comprar esse microfone hoje. Você pode entrar na rede, ter uma ideia na internet, vai escolher lá, vai comprar, tá bonito. Ainda tem que tomar cuidado, porque tem a questão do frete, tem que ver se não é uma marketplace, se não é, são detalhes que você tem que levar em conta. Mas se é você que vai comprar para você, isso não faz diferença. É isso. É o preço final que faz a diferença. A forma de pagamento faz a diferença. Quando é compra pública, não é. Então, olha outra dificuldade aí. É difícil, né, Bárbara, dele? Por isso que a gente tem que fazer, realmente trazer essas equipes para trabalharem juntas. As pessoas têm que conversar melhor e trocar melhor. É isso. Porque quando você Aproximar une as a áreas. equipe, aproximar as áreas, a chance de dar certo aumenta muito. Isso. Entendeu? Porque já tem muitas etapas e muitas dificuldades e muros que você encontra pelo caminho se todo mundo conversar. Se não conversar, todo mundo foi isolado, Não e no funciona. final, querendo ou não, na área de saúde, todo o trabalho que as duas áreas estão tendo é para atender bem seu paciente. Você quer, não tenha dúvida, e eu falo como cirurgião, eu só quero ter um bom material para eu poder atender bem meu paciente, entregar ele o melhor que eu puder. É isso. E no fundo, é isso. Mas se alguém não trabalha direito ou não conversa, você não vai chegar lá. E não é ter um servidor que faz essa ponte no meio do caminho. Não adianta. Você tem que fazer com que as equipes Conversem. se conheçam, se entrosem. E a gente até tem feito algumas reuniões lá, né, de aproximação entre as áreas, porque as pessoas não se conhecem, elas se falam por despacho, a gente trabalha no mesmo prédio, né, dependendo do órgão, ainda são prédios diferentes, então as pessoas nunca nem se viram na vida. Mas a gente trabalha às vezes no mesmo prédio, não sabe quem é quem. Não, Você tá batendo boca com a pessoa no despacho, no e-mail,
E às vezes, cara, passava a mão no telefone ali, mandava um WhatsApp, E o e-mail sentava é frio, e meia né? hora tinha resolvido. Olha Às vezes só. você manda uma coisa no e-mail que não reproduz o que você está tentando dizer. Mas foi assim que eu conheci a Bárbara. Foi. Olha só, eu tô com um processo de vocês aqui, Eu tinha que acabado tá de com chegar. isso, você tinha acabado de chegar, tá com isso. Eu falei, você pode vir aqui conversar comigo? Eu, claro. Perfeito. Você Eu pode nunca subir tinha- aqui? Eu nunca tinha entrado na sala. E eu sou funcionário da unidade desde 2009. Uau. Eu nunca tinha entrado na sala falei, lá sabe e que- conversado efetivamente sobre o andamento do processo, sobre as dificuldades, por que aconteceu ou não. Foi a primeira vez. Sim. Fez aqui, Isso aconteceu. aproxima, né? Muito. E Facilita. você consegue perceber que uma ação que para você estava normal está atrapalhando o andamento da outra equipe que tem que fazer essa passagem de bola. Exatamente. Mas precisa compreender o que você disse. É. Nem tudo é muito óbvio. Mas vamos seguir. Então, seguindo mesmo, até porque essa pergunta veio inclusive de seguidores nossos, que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Nesse cenário, nessa dicotomia requisitante-administração, quem dá o start do processo? Eita, Rodrigo. Isso aí. Vamos lá. Rodrigo nem tá no episódio de tretas, mas a gente colocou ele agora. Hater não, hein? Se a gente for observar tanto a 8666 quanto a 1433, nenhuma delas define quem dá o Não, start. eles deixam, Aí, deixa aberto. aberto. E aí cada ente federativo vai ter a oportunidade de estabelecer quais são os parâmetros e critérios que ele quer, né? Particularmente, acho que todos deveriam fazê-lo. Né? Porque cada um sabe onde aperta o Onde você calo fala. ali e ele vai poder definir melhor o fluxo dentro Exatamente. da Sim, sua verdade. administração. Mas voltando aqui, eu acredito, aí é uma questão pessoal. Quem dá o start é a ponta, é o requisitante. É ele que identifica o problema. Porque se ele não disser, olha, eu tenho esse problema, quero encontrar solução, não existe processo. Sim. O processo começa lá embaixo com o documento de formalização de demanda, É isso. que é feito pelo requisitante inicialmente. É isso. Entendeu? Então, para mim, ali é o start. A partir daí, claro, vai gerar, tem autorização do ordenador, você vai gerar equipe de planejamento, outras coisas se desenrolam a partir daí. Mas para A mim ideia é o DFD. inicial vem- Ou o documento de oficialização de demanda também, dependendo do órgão como é chamado. Não, e tanto parte do requisitante, que era muito comum, acho que agora com a questão do PCA, né, da gente fazer aquela, do que a gente precisa mesmo. A lista de compras do ano A que nossa vem. lista de compra do ano que vem, eu acho que isso vai diminuir. Mas antes da gente ter essa boa prática dentro da administração, era muito comum, às vezes, a gente ter um produto que a gente solicitava, o requisitante solicitava, você fazia a compra e de repente aquilo ficava uma compra padrão. E às vezes o requisitante não estava nem precisando. Então, sei lá, pedir fronha e Não é uma coisa que você precisa comprar todo travesseiro. ano. Exatamente. Aí de repente o travesseiro eu já não preciso mais, eu continuo comprando, e a fronha que eu precisava não chega mais, fica padrão. Isso acontece nos jogos dos nossos primos? Não, aqui Já- não. já Acho que aconteceu? até nem no Brasil. No Brasil não Eu tenho acontece. alguns amigos que já... A gente não compra o que a gente não A precisa. gente tem de forma alguma. uns relatos aqui de acontecer isso. Ué, mas eu não pedi. Aí chega o cara da almoxarifado fazendo uma sacola cheia de coisas, pedindo cestinho de compras. Mas eu não quero isso. Ah, mas chegou, mandaram entregar aqui, mas eu não tô precisando. Não, mas tem eu que tenho. entregar. Tem que entregar. É. Final do ano tem que raspar a ata, tem que entregar. Não vamos entrar na parte de raspar a ata, Raspar porque a ata, fica complicado. fica difícil aqui. Mas Bárbara também foi... Eu acabo sendo um pouco requisitante, né? Porque eu atuo na área de gestão de contratos, mas dentro do meu serviço eu acabo também fazendo ETP e acabo permeando um pouco essa realidade do requisitante. Mas eu acabo não tendo essa realidade por ser a pessoa que fiscaliza e tem entendimento. que tem um entendimento. Agora, a Bárbara teve a experiência de ser requisitante antes de ser, né, alguém eu dessa fui- área que conhece. Então, na época que eu estava chefe do laboratório, né, que eu estava requisitante, a minha dificuldade maior era assim, fazer um DFD, que era o que a gente sempre fez, que era, às vezes era um e-mail, em que a gente, porque como a gente não tinha senha de compra, não tinha senha de nada, então, quando que você quer, vou abrir na verdade a administração que sinaliza que a tua ata tá perto de vencer, falou, a gente vai abrir o processo aqui de comprar reagente de laboratório. Me diz o que você quer. Eu ia, contava meu estoque, pegava o histórico do ano passado e mandava um e-mail. É tanto disso, tanto daquilo outro, esse aqui tem correlação, tem que ser um grupo, esse aqui é separado. Eu desenhava ali o que era agrupado, o que era separado, botava umas justificativas e foi. Mas eu confesso que eu tive uma dificuldade muito grande no dia em que viraram pra mim e falaram assim, você tem que fazer um ETP. Eu falei, oi? Tem que fazer o quê? O que é isso? Como é isso? Como? É estudo técnico criminal. Eu falei, mas... O que significa? Isso existe desde 2018. Aí sim, eu tomo um esporro assim, né? Pra ficar esperta. Aí você fala assim, então, mas é que eu sou bióloga no caso. Eu trabalho pipetando. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Não, você tem que fazer, você pega o do ano passado, dá uma olhada. E aí, quando aquilo realmente caiu no meu colo, e é um dos critérios que eu
sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para alta gestão, eu falo isso. O ETP, ele é um documento muito misto. Não dá para ele ficar só na conta do requisitante, tampouco na mão só da administração. Sim. Ele tem elementos muito específicos de ambas as áreas. Então, existem tópicos que vão ser, assim, preenchidos integralmente pelo requisitante. Definir o objeto, quantidade, é o requisitante que vai me dizer o quanto que ele precisa, o que ele precisa, como que é. Agora, colocar se ele está alinhado com o planejamento estratégico, eu não sei se lançar ele no PCA. Como é que o requisitante vai saber? Isso foi lançado no PCA? Não sei. Fala nisso, o que é PCA? Pois é, aí começa a gerar um monte de dúvidas. O próprio levantamento de mercado, ele conhece ali os fornecedores, mas às vezes a gente não sabe colocar isso no papel, escrever isso de maneira ordenada. Aí pensa assim, mas vai ser SRP? Vai ser o quê? Não cabe um monte de sigla que eu não sei o que é. Chama de registro de preço. Mas pra que serve isso? Não, é porque aí você não precisa pedir tudo. Mas é só isso? Isso define o sistema de registro de preço? Então, são coisas que o requisitante não sabe justificar se vai ser SRP ou não. Se ele vai abrir para intenção de outros órgãos, o que ele tem a ver com isso? Ele não tá nem aí. Se o outro hospital lá da esquina vai pegar carona, não vai, ele não faz a menor ideia do que é isso. Para que isso serve? Qual é a vantagem? Então, essas questões administrativas, ele não tem competência para colocar. Então, eu entendo que o ETP, ele tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar, e quando o Rodrigo coloca isso, fica muito claro realmente essa fragilidade que tem, porque eu também não posso chegar para minha equipe administrativa, porque agora eu estou do outro lado da força, chegar para minha equipe administrativa e falar, tem que fazer o ETP aí da cirurgia. Ele nunca entrou no centro cirúrgico, não faz ideia. Vai dar errado. Do que tem que ter. E, como a gente já falou de outras vezes, não é pegar o processo do ano passado, repetir, colocar a gordurinha. E foi porque, às vezes, o do ano passado eu comprei menos do que eu queria. Então, eu podia ter... se eu tivesse comprado mais, eu tinha feito mais cirurgia. Ou eu comprei demais e aí ficou perto de vencer. Eu saí trocando com todo mundo, doando, fazendo um monte de coisa, porque eu também não precisava daquele tanto. Ou ainda era um produto que não atendia a minha necessidade, mas por uma falha no descritivo, eu deixei passar. Ou ainda o perfil do paciente mudou. Porque, por exemplo, no INTA a gente tem filas, aquela fila andou e a demanda para o próximo ano é outra, então eu não vou precisar exatamente daquele material. Exato. Aquela fila agora tá pequenininha e a outra fila eu vou comprar muito menos e talvez caracterizar melhor para comprar especificamente para o que sobrou daquela fila. Ou tem uma nova tecnologia no mercado. Exato, isso era essa questão que eu ia colocar. Que é outra coisa muito importante. Como você insere novas tecnologias dentro do serviço público? Como é que você licita? É difícil também. Porque quem vai no congresso é o requisitante. Quem frequenta o congresso e quem recebe o fornecedor na sala. Porque o fornecedor bate lá com o catálogo embaixo do braço. Na época que eu era de laboratório, ele vinha, mostrava o equipamento novo que chegou, que agora ao invés de fazer 50 amostras, faz 100 amostras em metade do tempo. Então, pra mim, às vezes, vou ganhar um tempo aqui de laudar exame. Então, quem sabe o que está acontecendo no mercado é a gente que vai na feira, que vai no congresso, nos congressos que tem e que conhece essas metodologias novas, a técnica nova. Agora, o parafuso não é mais com essa cobertura, é com outra cobertura. Tá, mas eu continuo comprando de titânio, agora eu vou comprar de outro, não sei. Bom, se eu for repetir o do ano passado, eu vou comprar aquele velho por muitos anos e eu não estou acompanhando a evolução. Aí você tem que avaliar também, essa nova tecnologia compensa você introduzir agora? Ou ela ainda é muito frágil? Exatamente. O custo-benefício dela para você colocar dentro do órgão público é válido agora? Não. Ou você com a técnica antiga atende muito bem com um grau de qualidade que não justifica esse custo? E esse investimento, de repente, vai restringir um número menor de pessoas que vão ser alcançadas. Exatamente. E usando a tecnologia anterior, alcançam mais pessoas. Sim. E qual é o perfil do seu hospital? O INTA, por exemplo, tem um perfil de ponta. De ditar normas, ditar condutas. Talvez o INTA teria que começar com esse material agora, o outro hospital não. Exato. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você discute. E a gente vai começar numa pequena escala. E a gente, ainda se fosse no instituto, a gente iria pegar numa pequena escala. Exatamente. A gente não vai comprar... eu comprava o parafuso todo de titânio, agora eu vou comprar um pedaço de polietileno. Você não vai comprar tudo que você comprava de titânio agora em polietileno. Você vai comprar um percentual para você ir vendo como é que vai ser a resposta dos pacientes. Mas já tem estudo comprovando a eficácia. Sim, mas eu não sei na realidade do meu paciente, do meu centro cirúrgico,
se o tempo de internação dele vai ser o mesmo depois, se ele vai tomar a mesma quantidade de O estudo é da antibiótico. onde? Qual era o perfil do hospital? Qual era o perfil Exatamente. do paciente que foi atendido? Quantos anos ele estava esperando? Quantos pra anos fazer ele essa estava cirurgia? esperando? Poderia ter um É isso. checklist, né? Assim, de perguntas importantes a serem feitas no momento de pensar e de inovar, exatamente. Mas assim, eu já consegui perceber que a dor da Bárbara enquanto requisitante foi profunda, Rodrigo. Foi, gente. Mas agora eu quero saber a sua dor. Eu quero saber, dentro dessa sua atuação enquanto requisitante, quais são os seus desafios, quais são os desafios que você entende que esse ator enfrenta quando ele está diante desse momento. Eu acho que o principal desafio é exatamente o que a Bárbara ela definiu. É o desconhecimento do processo. É jogar um monte de sigla e um documento novo no colo dele e falar, olha só, faz o ETP? Toma. Faz o quê? É isso. E vê se tá Olha só, eu sofri isso. Aí eu comecei. A a primeira vez que eu fiz uma formalização de demanda foi até o que nós conversamos um pouco mais cedo em relação à unidade que eu ajudei a montar. Olha, vai precisar comprar esses aparelhos odontológicos. Tá bom, então olha só, eu preciso de tantos desse, com uma característica base, tá? Não é isso não. Não é só uma memória de cálculo. Não é só colocar quantos eu quero para comprar. Você tem que fazer um outro documento. Tem um padrão aqui que é passado pela secretaria. Tá aqui para você. O que é isso aí? É um documento de formalização de demanda. Ah, tá. Ah, sim. Tá alinhado com planejamento. Tá alinhado com planejamento anual. O PCA. O que é isso? Aí bate o desespero. O P é o quê? Como é que eu vou saber isso daqui? Mas isso eu estou pedindo para comprar para minha unidade. Mas foi questionado a todas as unidades para fazer uma compra única, para ter ganho de escala. Não, mas eu estou pedindo só para mim. Isso olha só, ninguém disse que eu tinha que pensar na corporação inteira. Eu só estou comprando para mim, que são 12 cadeirinhas odontológicas. Não, mas não pode. Você vai ter que pensar em todo mundo por causa do ganho de escala, porque... Vai que tem uma cadeira ruim lá no Exatamente, porque você tá fazendo o processo licitatório para esse objeto. Se você fizer isso agora e o outro pedir depois, não pode, porque aí você vai estar fracionando a sua compra. Eu vou estar o quê? Gente, eu só queria. Olha só, eu sou o requisitante. Isso me lembrou eu não de sei uma nada dor. disso. Isso me lembrou de uma dor, eu não vou dizer o santo. Maravilhoso. Que é a aquisição de geladeira. Eu comecei com um DFD de geladeira, que era pra comprar 2 geladeiras. Eu finalizei com 47. Porque E as geladeiras chegaram? Ainda Não chegaram. Mas eu fui embora também do estudo. Eu mudei de emprego. Mas eu comecei com 2, porque era assim, eram 2 geladeiras para agência transfusional, de uma unidade. Aí eu falei, tem certeza que não é só ele que quer geladeira? Porque eu, quando estava no laboratório, minha geladeira já estava ruim. E aí eu me lembrei que a minha geladeira estava ruim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para todo mundo quem quer geladeira. Aí perguntei pro laboratório, pra farmácia, pra nutrição. Fui perguntando, quem quer geladeira aí? Gente, virou uma loucura. Eu quero de 500 litros, eu quero de 300 litros, eu quero de 400 litros. Eu falei, vamos padronizar então. Vai ter um modelo pequeno e um modelo grande. Vocês vão me dizer quanto vocês querem de cada. No fim das contas, eram 47 geladeiras. Porque a gente foi somando geladeiras e freezers e ultra freezers e milhões de coisas. Mas é porque eu não podia comprar geladeira para atender um laboratório de uma unidade, de um instituto que tem 17 endereços e não perguntar para os outros 16, tem certeza que mais ninguém precisa de geladeira? Porque eu não posso abrir vários processos para comprar geladeira. E a fala dela reflete a sua primeira fala, inicial, de que as pessoas estão reclamando no lugar errado. Porque se havia essa necessidade no órgão, é porque as pessoas não estavam pedindo no lugar certo. Michele, entra outro detalhe. Como você tem desconhecimento do processo de planejamento público, do plano de contratação anual, o que você pede hoje só vai poder ser inserido no plano de contratação anual, que no caso do Estado, por exemplo, ele finaliza no órgão em torno de abril, mais ou menos. E aí ele vai ser finalizado ali no segundo semestre para o ano seguinte. Então, se hoje, dezembro de 2023, eu precisar de um item, eu só vou receber esse item em 2025. Porque ele vai ter que ser incluído no plano de contratação anual de em 2024 para o ano de 2025. Porque o ano de 2024 já foi planejado. É isso. E aí você não pede. Você manda a lista de geladeiras, como você falou. Acho que agora eu não preciso não. A minha ainda dá para o gasto. Daqui a 6 meses ela quebra. Eu quero aquela geladeira. Não, aquela geladeira já acabou. Eu quero amanhã.
A pessoa não sabe. Eu lembro do Então, o médico. desconhecimento do processo atrapalha muito o fluxo de planejamento também. E o requisitante não sabe disso. Eu tinha uma médica que falava pra mim assim, não, a partir de agora a gente vai fazer esse exame em todos os pacientes que abrirem matrícula. Eu falei, não, então daqui a 2 anos, né, que você vai fazer essa mudança de protocolo. Não, nós já mudamos o protocolo. Eu falei, não, você não mudou o protocolo, porque não tem reagente pra fazer todos esses exames que você quer. Sim. Você precisa me avisar com 2 anos de antecedência que você quer mudar o protocolo. Não, mas não dá. Eu falei, então, mas eu também não posso. Meu exame vai acabar no meio do ano. E aí a gente vai passar 6 meses sem exame? Ou eu vou fazer 2 licitatórios no mesmo ano pra comprar a mesma coisa? É sobre isso? Então, assim, a gente precisa... Até poderia. Mas aí eu preciso ter... Assim, eu Mas preciso o ter uma custo justificativa disso, robusta, né? Porque me deu um insight Sim. aqui. E eu resolvi que eu quero pedir hemograma toda semana pra todo mundo. E tem custo transacional, tem disposição de servidores, que a gente não tem, em regra, servidores. Você tem um limite de processos que você consegue tocar. Exato. E aí a gente vai de encontro, para mim, o grande benefício da nova lei, da 1433, é o foco no planejamento. Nossa, o planejamento. É o foco no a virada de planejamento. chave. É para não acontecer isso. É isso. É. Mas para isso funcionar, você tem que avisar o requisitante. Tem que Ele tem ser que entender ele, ele tem que participar do processo. Sim. Se ele não participa do processo, você não vai chegar lá nenhum. Ele não pode ficar esperando o material chegar na sala Não, dele como esperava não pode. antes. Sem nem saber qual é o material que vai chegar lá. Exatamente. E quando chegar não é o que ele quer, porque ele nem pediu, ele vai reclamar. É isso. No corredor. No corredor, que é o grande problema. A gente tem 2 momentos em que a gente escuta essa reclamação. A do corredor, que a gente já falou aqui, e a outra é quando eventualmente a gente chama ele numa fase de pregão para analisar o catálogo. A amostra. Ou a amostra, e ele fala assim, não, mas isso aqui não me atende. Você fala, então, mas ele Mas bate essa é a exatamente descrição. aqui a narrativa do processo do senhor, hein? O senhor aqui... Não, mas é porque agora a gente mudou aqui, eu não quero mais isso aqui não. Então, o senhor esqueceu de me contar. Não, ou pode acontecer Ou também... ao contrário, ele aceita um que não tá ali, escrito ali, Ou e aí pode você fala, ter mas aquela não tá escrito aqui não, situação. senhor. Nós recebemos Rafael Pacheco, que também é um professor da área de licitação de contratos, e ele trouxe um exemplo de, acho que foi alguma coisa de TI, né? Foi. Em que foi Fiz TI. contratada e a pessoa que avaliou a... Era tipo um filtro de linha, sei É. lá. E aí não batia com a narrativa do processo, Mas a pessoa testou. mas ela falou que servia no pregão. E aí o pregoeiro. E aí teve um recurso, óbvio, uma outra empresa, né? Entrou com intenção de recurso. E aí, quando foi questionado pelo pregoeiro, o pregoeiro falou assim: mas olha só, a empresa tá dizendo aqui que não bate com a narrativa. Não, realmente não bate com a narrativa. Mas eu uso lá em casa, é bom, É funciona. muito bom. Então, assim, você ainda tem o risco de passar pelo pregão, porque não passou por conta de um recurso, né? É. Mas poderia ter passado e isso estouraria onde? Na mão do fiscal do contrato. Porque aí, quando o fiscal do contrato fosse avaliar, chora fiscal do contrato. Mas isso acontece muito. É. Porque a pessoa que vai fazer a análise, ela não vai analisar o catálogo ou a amostra, ela vai analisar se aquilo serve para você. Mas a verdade é essa. O profissional de saúde, quando ele é chamado, ele não foi chamado para... Não é cara a crachá. Ele vai pegar o TR, ele vai pegar a amostra, o catálogo, vai falar, isso diz, Atende, isso diz, atende. Não, ele vai... Não, isso aqui eu não sei nem o que é isso. Ele vai pegar bloco. Pô, esse bloco é bom, eu gosto de escrever com ele. Serve. Não, mas o bloco aqui ele era azul, esse é branco. Mas serve, eu gosto desse. É isso. Mas Porque ele não foi treinado, a gente volta lá no início. Ninguém ensinou pra ele o que fazer. Muitas vezes se falava... Só que o TCU corrige desse jeito, tá, gente? Pegando acho o que- TR e o objeto e vendo se bate. Uma coisa que acontecia muito... Eu brinco que no nosso caso no estado O TCE. eles são a avó que puxa a orelha. E eles estão trabalhando muito, assim, estrelinha pro TCE, porque olha, o que eles trabalharam desse último ano, assim, até orientando mesmo, muitas coisas saíram pelo TCE. Mas a fala do Rodrigo me fez lembrar que, assim, a gente que tá na administração, quando a gente não entende o processo, né, antes de ser chefe de um serviço, de mexer com licitação da forma que eu mexo agora, eu tinha a percepção de que o médico pedia o que ele queria pro consultório dele. E a gente tinha esse problema que nós falamos no início, né? De, ao invés de trabalhar conjunto, trabalha brigando, né? E muito do que a gente ouvia às vezes era que o médico queria a marca XYZ, porque era a marca que ele queria. Então, isso que o Rodrigo fala de isso aqui me serve, é natural, porque é o que aquele profissional conhece. Né? E aí eu vi uma realidade dentro do INCA, inclusive, que você tem que tirar às vezes um profissional que ele estudou para fazer cirurgia para câncer cerebral, não sei. E aí ele tem que ficar lá 12 horas operando. Ele quer fazer um ETP? Não. A gana desse profissional é ficar 12 horas no centro cirúrgico. Então ele tem que entender por que
que ele está sendo tirado do que ele mais gosta de fazer para fazer alguma coisa que está fora da sua realidade. Isso é importante. Eu concordo plenamente. E ele tem que entender que aquele pequeno tempo que ele vai ser retirado da função fim, a função fim do cirurgião é operar o paciente. Vocês gostam de operar, é? É isso. A função do cirurgião é estar lá dentro do centro cirúrgico. Eu sou cirurgião, é para isso. Só que para eu estar lá dentro do centro cirúrgico e conseguir operar meu paciente, eu preciso de material. E se eu preciso de material, e foi uma coisa que eu aprendi lá no INTO, eu vou correr atrás de ter esse material. Como é que é o caminho? Aí eu fui aprender o caminho para ter o melhor material possível para eu poder trabalhar. É isso. E eu não gosto muito de não. Eu brinco porque assim, o não eu já tenho. Eu busco a humilhação. Então, na verdade, cara, não é não. Mas por que é não? Será que não dá para vir por aqui? Ah, por aqui talvez. Ou então vamos pensar como é que a gente vai por aqui? Conversando. E aí eu fui buscar os caminhos para eu ter os melhores insumos para poder atender melhor o meu paciente. Sair da caixinha sem transgredir a lei. É possível. Não, olha só. Dentro da lei é possível. E como é que eu pego essa lei e dobro ela a meu favor? Você tem que estudar. É isso. Aí você tem que aprender, você tem que o quê? Definir bem o objeto. Perfeito. Quais são os limites? Eu só posso chegar até aqui. E dentro disso daqui que a lei me diz, como eu chego aqui atendendo a minha demanda? Vamos estudar? Vamos procurar o mercado? Vamos ver o objeto? Vamos descrever bem feito? Que aí quando chega lá na frente, no final, chega no pregão, licitar e contratar e receber. Porque há pouco tempo a gente teve um problema no INTO, teve pregão, foi aprovado, na hora de entregar a empresa... Aí quando o Rodrigo me manda um zap, eu já sei que é um BO grande, porque quando é média, ele resolve. Então quando ele fala assim, preciso conversar com você, eu já sei que é um negócio assim... Tem que dividir a responsabilidade. Barreiras intransponíveis. Eu falei, olha só, não dá, a empresa me entregou material que não é, e aí? E eu vou falar pro o Rodrigo disse no Que início. quando acaba o pregão, a gente também fala isso, né? O pregão não é a linha de chegada. É isso que eu ia falar agora. É chegar do material dentro do hospital. E que funcione, que dê um resultado. Funcionando. Porque o Rodrigo falou, poxa, a proposta mais vantajosa não é a mais barata, e a gente já entendeu isso. A gente não entendeu ainda como trazer a mais vantajosa. Exatamente. A gente não entendeu ainda como entender de trazer o melhor preço, trazendo qualidade, sustentabilidade e outros fatores que envolvem. Do café. Porque se a gente não aprendeu a comprar café até agora... Quem licita café... Tem café que só vende no órgão público. Você vai no mercado, você não acha café. Só Só tem lá mesmo para vender. Então, assim, eu digo para minha equipe, eu digo para os lugares que eu tenho oportunidade de capacitar, que a proposta mais vantajosa é aquela em que você fez um bom planejamento, você contratou sua necessidade e, ao final, ele cumpriu o resultado do que você queria. Isso é a proposta mais vantajosa. É quando o gestor do contrato ele não se aborrece. Ai, sai feliz. Ele não se aborrece. Durante o ano. Acabou. Venceu É o contrato, e aí? Perfeito. Perfeito. Pode encerrar, Redondinho. devolve a garantia. Redondinho. Exatamente. Tá tudo certo. Redondinha. Perfeito. Seguindo aqui, porque eu vou levar o Rodrigo pro Inca. Eu tô certa disso, eu tô aqui determinada, Rodrigo. O pessoal lá da Coap, por gentileza, não libera esse servidor, não. Não vai ter negociação, Rodrigo. Então agora vou pegar o outro lado da moeda do Rodrigo. Como, do outro lado, diretor de suprimentos em saúde bucal, né? Trabalhando na parte de licitação. Não, o Rodrigo deu show sendo requisitante. Sendo requisitante. Agora Outro patamar. é outro patamar aqui. Qual é a dificuldade que você enxerga agora nessa virada de chave 8666-14133 para implementação da 14133 com a sua equipe? Na verdade, o que acontece? Eu assumi essa função em fevereiro de 2023 e nunca tinha trabalhado com licitação efetivamente do lado de cá, muito mal como requisitante. Eu fui estudar, fui me capacitar para conseguir entender o processo. E eu falei para minha equipe, olha só, eu não tenho que saber fazer exatamente cada etapa do processo. Eu tenho que estar aqui em cima e olhar por fora para fazer vocês conversarem. Porque isso acontece muito também numa equipe de compras. Quem faz a parte da fase interna do ETP, do TR, não conversa direito com a pesquisa de mercado, que não conversa com o pessoal da área de contratação, que não conversa com a liquidação em pagamento. E aí no final ninguém conversa e o processo fica capenga e não anda. Porque um não sabe a dor do outro. E como ele não sabe a dor do outro, a dificuldade que teve, né? Pô, mandei para pesquisa de mercado. Olha o tempo que está demorando isso lá. Fulano não trabalha. Não trabalha, são 150 itens. É isso. É a nossa primeira compra, não tem memória de cálculo, não tem nada. Ah, tá, mas a pessoa não sabe. E aí você tem que conversar. Já estava tudo azeitado. A minha equipe trabalha muito bem, eles são muito competentes. E tem todas as dificuldades e a gente vai vencendo as barreiras. Como eu falei antes aqui, o processo de compra pública é feito para não funcionar.
A quantidade de barreira que a gente tem é enorme. Então, quando você chega no final, que você alcança o final do contrato, tem que soltar fogos, abre champanhe e tudo mais. Eu posso dizer hoje, não chega ao prazer de fazer uma cirurgia bem feita e atender bem seu paciente. Mas já está subindo nessa escala. Quando você consegue vencer todas as dificuldades e faz uma boa contratação pública que efetivamente cumpre a sua necessidade. É verdade. Né? É você sair de um processo que você está acostumado a trabalhar, você já sabe todos os passos e a partir de agora mudou. A gente já tinha lá uma rotina de fazer ETP, eu sei que muito lugar não fazia, principalmente os municípios. Então a gente já tinha esse processo muito bem esquematizado do DFD, ETP, todas as etapas da fase interna funcionavam bem. Só que agora muda tudo. Agora aparece um tal de portal de compras que o Estado não trabalhava. Né? A gente tinha o nosso portal de compras do Rio de Janeiro e trabalhava bem nele. E o resto era tudo internamente na unidade através do SEI. Não, agora não. Agora você acordou, você joga... Aí vem a questão do requisitante. Eu passei por isso hoje. O ETP passa a ser digital, né? Assinatura digital. Só que o pessoal da técnica não é inscrito no portal de compras. Só a equipe de compras. Quantos eu vou escrever? Eu conversei hoje, eu tive uma reunião com o pessoal técnico que a gente está montando um novo processo. Ó, vocês agora vão ter uma senha. Aí ficou todo mundo, uma senha onde? Não, é o portal de compras federal. Não, mas o que é isso? Como é que eu faço? É mais um trabalho, porque eu tenho toda a minha demanda de atendimento, eu tenho meus pacientes, eu tenho minha rotina, eu tenho minhas obrigações. Você ainda vai acrescentar isso para mim? Eu vou só trazer mais um problema que vou problematizar só um pouquinho, que o Rodrigo é o culpado de um dos meus chamados da MGI, Ministério de Gestão e Inovação. Porque, como vocês podem ver, ele trabalha em 2 órgãos. E o portal foi o de Rodrigo compras... que deu... sobre essa história, Rodrigo. E até agora estamos sem resolver. Fica aqui minha aclamação. Porque o portal de compras não permite que a gente vincule duas UASGs. Eu já passei por isso quando eu trabalhava em 2 órgãos. E eu tive que optar em qual que eu ficaria vinculada. Então eu conseguia ver tudo que faziam no outro órgão, mas ficava com aquele receio de assinar, porque aí eu vou assinar no conselho profissional, estando cadastrada pelo INCA, como é que fica? E o Rodrigo é o responsável por esse inclusive, esse foi um dos fatores que eu cantei a bola na hora. Me chamaram para fazer a minha inscrição no portal de compras como requisitante. Eu falei, não dá, eu já estou inscrito. Como assim? Eu tenho uma UASG, eu já sou inscrito pelo Estado, através da minha instituição, no portal de compras. Não pode ter 2 inscrições. Como é que a gente faz? Não sei, ninguém sabe. Porque isso não apareceu. Eu falei, na área de saúde vai ter muito. Vai ter um monte. Atenção, galera da MGI, renovando aí meu pleito, que até agora não foi atendido. Para quem não sabe, os profissionais de saúde, eles têm, por lei constitucional, o direito de ter 2 vínculos públicos, né? Desde que se cumpra a carga horária máxima, você pode fazer. E aí você pode ser inscrito por 2 unidades. E aí? Quem resolve esse pepino? E você pode trabalhar com compras em 2 lugares diferentes. Exatamente. Eu já fui num lado como requisitante, no outro lado como equipe de compras. Como é que você resolve isso? Eu não sei. Essa bola não é nossa. Você tem que chutar para frente e deixar a quem de direito resolver. Exatamente. E vão resolver. Até porque tem que ter a possibilidade de você atuar dentro do INTO e atuar dentro da PEMERG. Não tem... de um jeito. E não devem ser poucas pessoas, como não. eu falei. Não deve. Então, eu passei por isso quando eu estava no conselho. Não, e isso, a questão dos sistemas, é uma dor até para quem estava acostumado já a trabalhar. Talvez a nossa maior dificuldade seja essa. É você aprender o sistema novo, uma nova forma de fazer, e não as etapas, porque as etapas são muito similares. Como a gente já fazia, as etapas são... As mudanças da 866 para 14133, elas foram muito mais positivas do que negativas. E como a gente já tinha um fluxo que está muito dentro, por causa dos decretos estaduais da fase interna, a gente já fazia todo esse fluxo, isso não vai ser uma dor. A dor vai ser operacionalizar essa nova forma de você licitar. Isso a gente vai
ter que... E eu fico pensando... E todo mês lança um módulo novo. É o módulo da pesquisa de preço, é o módulo do contratos, é o módulo... Comecei a usar hoje, inclusive, o módulo do contratos Gov, né? Que agora as notas fiscais têm que ser inseridas pelo contrato Gov. E a minha equipe teve essa sensação de, tá, então a gente vai deixar de fazer o que a gente fazia no SEI e agora vai fazer no contrato Gov? Não. Está definido? Não. Então você, na verdade, duplicou seu trabalho. Você continua Até fazendo porque Você vai ter que fazer nos eu dois. tenho o contrato 14133, que eu vou ter que fazer ele e gerir ele integralmente no contrato Gov, mas os da 8666 eu não sou obrigada a fazer no contrato Gov. Eu posso continuar fazendo normal. E aí né, tem que fazer o que o fazia. Rodrigo falou, o órgão tem que regulamentar. Ele tem que dizer como ele vai trabalhar. Tem que regulamentar como é que ele quer. Porque o que acontece muito, as dúvidas muitas vezes, elas estão ligadas à falta de regulamentação. Parece ruim você regulamentar, sim, mas olha só, me diz como eu preciso, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como eu faço para me adequar à legislação? Porque no final todos nós temos uma avó que puxa a orelha chamada Tribunal de Contas. Então alguém tem que definir como eles querem, porque existem vários jeitos de fazer aquilo. É isso. Até quando o Tribunal de Contas vier, se você mostrar que você fez aquilo que estava regulamentado dentro do seu órgão, é um atenuante do tipo, olha, mas a gente estudou e viu que esse era o melhor caminho. Agora você talvez esteja me mostrando que não era o melhor caminho, mas até aquele momento, o caminho que a gente tinha optado por fazer era esse. Então você não pegou um atalho, você não fez nada. Fica mais fácil você justificar o porquê de escolha daquele caminho. Embora depois... Porque eu acredito que isso vai acontecer como qualquer coisa nova. Situações vão surgindo, vão aparecendo que você não pensou antes. O legislador, ele pensa numa questão ampla. A regulamentação inicial, você já vai restringindo. Mas tem muitas exceções, e a gente sabe muito bem, que vão aparecendo no dia a dia. Questões simples, como a gente acabou de apontar uma, que ninguém, tenho certeza, que ninguém pensou nisso. E quando chegar lá na frente, o Tribunal de Contas, ele vai olhar esse caminho. Ele sempre olha, não houve uma boa vontade, porque antes isso não estava definido e ele escolheu esse caminho. Esse era o caminho possível? Esse era o caminho possível? Talvez naquele momento sim. Não, existia outro. Não, mas eu escolhi esse porque eu não tinha outra alternativa naquele momento. Não, você podia ir por esse caminho aqui. Então, vamos regulamentar que tem... Aí vem a súmula, você começa a aprender como é a melhor forma de fazer. Mas até lá vai acontecer. E daí a importância, até tendo regulamentação ou não tendo, e se não tiver, mais importante ainda, de escrever, né? De fundamentar e motivar. O processo precisa falar por si. Você tem que falar por si. Eu oriento minha equipe o tempo todo disso, porque entra no que a gente conversou sobre a definição do objeto. Está implícito. E nesse ponto, a assessoria jurídica lá da polícia, ela ajuda muito nessa... Às vezes a minha equipe fica chateada com alguns apontamentos que vêm da assessoria jurídica. Eu falei, sim, mas você já não sabia disso? Por que você já não colocou isso antes de ir para lá? Já que é o terceiro processo que vem com o mesmo apontamento. É isso. Está fazendo isso exatamente porque... Mas eu falo, olha só. O inteligente não é aquele que não erra. Exatamente. É aquele que não erra de novo a mesma coisa. Então, se você já aprendeu, que venham os novos erros. E vão vir muitos, porque só erra quem faz. Quem não faz, não erra, é zero de erro. E o que tem acontecido, a gente até tem comentado isso lá no INTO. A gente tem esbarrado em algumas dificuldades, algumas já viraram episódios aqui, inclusive. Mas é porque a gente só vai sentir como que é a 14, a dificuldade da 14, usando. A gente foi descobrir que não dava para ter 2 logins porque a gente teve que cadastrar um servidor que tem 2 matrículas. Foi o primeiro, mas não será o único. O que a gente faz nesse caso? Como você falou, tem que estar instruído. O que a gente fez? Abrir um chamado na MGI. Se o Rodrigo tiver que assinar, ele vai assinar com a senha dele da PM. Se o TCU depois vier falar comigo, eu falo, olha só, mas eu tinha um chamado na MGI aqui que não resolveram. E ele era o meu requisitante aqui, eu precisava que ele lesse esse ATP lá no Compras. Ele tinha login. Exato. Então eu preciso ter... Essa questão do portal, eu tenho o portal, a MILWASG, a Polícia Militar do Estado do Rio, mas se for pegar, tem vários ETPs do INTO lá. O meu fica tá misturado, tá zoneado, aquilo eu tenho ETP de 3 órgãos no meu CPF. Nossa. Porque eu já fui do INCA, já fui do Conselho Regional de Biologia e tô no INTO. Então eu tenho, e aí eu consigo matar pelo início do processo, porque cada um começa com um número, mas tá uma zona. Porque eu não consigo... Na verdade, ele tinha que ter uma chavinha, como é no SEI, que você troca qual é a sua sigla. Você tinha que ter como trocar a sigla. E aí você só ia conseguir enxergar a sua... Isso é bem interessante. Porque às vezes você tem a entrada por 2 unidades diferentes do seu órgão.
Você mudou, você vai ter acesso lá. Acabou. Acho que a verdade é que a gente demorou um pouco para acreditar que a 14.103 Vinha. Ainda tem gente questionando se vai prorrogar, né? E a gente esqueceu de usar esses 2 anos para testar, para descobrir essas questões. As pessoas esqueceram que, na verdade, a 14.103 ela não entraria em vigor no dia 21 de abril de 2023. Ela já estava em vigor desde o dia 21 de 2021. Exatamente. Ela só não tinha extinguido as leis às quais ela veio substituir. Exato. E isso foi esquecido. Aí entra a gente regulamentação ficou com também. deadline, Mas aí entra a abril. regulamentação, todo mundo foi jogando pra frente. Tudo bem, eu até quero fazer, mas entra a questão do conforto, da sua rotina que já é enorme de trabalho. Não está definindo muito bem, então vamos continuar na antiga. É isso. Até que chegou uma hora e falou, a partir de amanhã não pode mais não. E aí, para tudo. E agora a gente vive a corrida maluca, É isso. né? Da gincana da 8666, que eu lancei, inclusive. É a gincana 8666 pra gente extinguir todos os processos que já estão abertos, porque dá aquela dor no coração. Você vê um processo que tá com pesquisa de preço feita, válida, e você jogar no lixo e começar do zero, realmente vai ser muito doído. Olha, o momento em que isso acontecer, né? doído é o que eu vou dizer agora. Eu tava olhando aqui o roteiro e me perguntando por que eu fiquei com essa parte, mas tudo bem. Você. Tudo que é muito bom chega ao fim, mas a gente falou que tudo que é muito bom também, né? Essa proposta vantajosa, ao final a gente tem que estar feliz. Há uma finitude em tudo. É isso, então eu tenho que comunicar que o papo tá muito bom, na verdade bom de verdade, mas a gente já tá chegando ao final do episódio. Eu vou pedir ainda que você já tenha dado diversas dicas de ouro. Eu que tô inerentemente na etapa operacional, consigo perceber que quem tá assistindo vai se identificar, porque ele vai se ver dentro dos exemplos que você trouxe, e essa é uma proposta do Pode Licitar. A gente quer fugir do juridiquês, porque isso é o que o mercado tem. A gente quer falar com o dia a dia das pessoas, e você cumpriu isso assim com excelência. Dizer que a esposa do Rodrigo está nos acompanhando aqui, linda, maravilhosa. Eu tô aqui apaixonada pelo Rodrigo, mas ela tá aqui me acompanhando, é com muito respeito. Ainda bem que ele trouxe a mulher, tá vendo? Porque Rodrigo é realmente aqueles achados que a gente fica orgulhosa. E só pra de constar, cruzar. quando eu convidei o Rodrigo, ele me respondeu assim: mas eu vou falar de quê? Eu falei, Deus. Você tá de brincadeira, né, Rodrigo? Rodrigo Você tá na dúvida de que você vai falar? Eu tô na dúvida de quais perguntas que eu vou ter que tirar do meu roteiro. Sim, eu fico assim realmente apaixonada por servidores que representam o que é ser servidor. É muito triste, às vezes, quando comecei no serviço público, eu lembro que sempre muito enganjada, às vezes tinha horário pra sair, muitas vezes horário pra sair, muitas vezes horário pra pegar e poucas vezes horário pra sair, e a minha própria família falava, mas você é servidora pública. E eu falava, mas é por isso, é por eu ser servidora pública que eu preciso servir com eficiência, com efetividade. Então ter Rodrigo aqui é dizer para essa sociedade que tem servidores assim muito empenhados, tem servidores assim vestindo a camisa e fazendo o seu melhor diante das possibilidades que às vezes não são as melhores, mas a gente faz o melhor. Então assim, foi um episódio para mim assim muito satisfatório de receber aqui, e eu vou pedir uma dica de ouro, se é que você tem mais alguma coisa assim especial para entregar pra gente. Uma dica de ouro de licitação Falou muita coisa aqui. Você pode elencar uma das que você falou também ao longo do acho que de episódio. tudo, como requisitante, que é o porquê que eu fui convidado hoje aqui, e eu quero deixar claro que eu ainda não sei por que eu fui convidado. Isso aí é elogio de colegas, então não vale, né? Porque eu estou muito pouco tempo na área de licitação e eu estou começando a aprender nesse caminho, que realmente, para mim, se mostrou muito interessante e recompensador quando você consegue atingir o final. Acho que a principal dica de tudo que a gente falou aqui como requisitante é se aprimore. Porque quando você se aprimora e se aproxima da área de compras, você vai ter o melhor para você poder trabalhar, você vai atingir seu objetivo como profissional. E a questão de servidor, acho que a palavra é comprometimento. Se você tem comprometimento, independente de você ser servidor público ou não, em qualquer área da sua vida, quem é comprometido vai apresentar resultado. E aí, isso é o que eu posso passar. Isso. O nome da fera é Rodrigo Pinheiro Ribeiro. Hoje no Into, brevemente no Inca. Aguardem. Tranca esse SIAP aí, não deixa liberar não, por gentileza. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Deixar a Bárbara encerrar, que já falei demais, já tietei demais Rodrigo aqui. Não, eu só tenho a te agradecer mesmo. Quando eu fiz o convite, eu já sabia que a gente ia ter uma aula do que é ser requisitante, porque essa dor do requisitante, a gente
tem inspirações dentro da área de licitações e contratos, diversos colegas que já passaram por essa mesa aqui com a gente, que a gente já fez episódios online, mas que por vezes não estavam do lado de quem sofre quando o produto não chega. Sim. E eu ficava levantando essa bandeira e falava, gente, eu já fui requisitante, eu sei o que é você saber que seu reagente vence semana que vem e que seu pregão não acabou e que você fica pensando do que você vai fazer da vida, para quem que você vai passar o pires, para conseguir aquilo que você precisa para trabalhar, para ser o servidor que você quer ser, né? Para entregar o resultado que você quer. Então eu não tinha dúvidas de que a gente ia ter essa aula que o Rodrigo trouxe, porque além de requisitante tem essa visão de licitação e contrato. Fico muito feliz, muito agradecida de você vir aqui. E pedir então para vocês que ficaram com a gente aqui até o final, para que nos sigam nas redes sociais. O Rodrigo é uma pessoa que não tem rede social, gente, porque ele não gosta de rede social, então a gente não vai dar rede social no Rodrigo. Mas é até bom porque ninguém querer chamar ele pra trabalhar, tá? Deixa ele quieto lá, não, a gente vai passar nem e-mail, LinkedIn, vai passar nada dele aqui. Que a gente não quer aliciando o meu servidor, não. Mas a gente agradece a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final e agradece por essa oportunidade. A gente espera que os requisitantes tenham se sentido representados hoje aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até breve. Até breve.